Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. Pelo Amor de um Homem, de Jack London. Trecho de The Call of a Wild, O Apelo da Selva. O amor de Buck quase sempre se expressava como pura adoração. Ficava enlouquecido de felicidade quando John falava com ele e fazia um carinho, embora não provocasse essas manifestações. Contentava-se em adorar à distância. Passava horas deitado junto a John, alerta, perscrutando o rosto do dono, examinando atentamente suas feições, seguindo com o maior interesse cada mudança de expressão, ou, quando por acaso se deitava mais longe, ficava observando os contornos e os movimentos ocasionais do corpo do dono, e viviam num tal estado de comunhão que a força do olhar de Buck fazia John virar a cabeça e retribuir o olhar, sem palavras, e o coração transparecia no brilho dos olhos, assim como brilhava o coração de Buck. Mas apesar do grande amor por John Thornton, que indicava a gentil influência da civilidade, o traço primitivo que o norte despertara nele permanecia vivo e ativo. A fidelidade e dedicação eram produto do acolhimento e do abrigo. No entanto, conservava os aspectos selvagens e obstinados. Era fruto do agreste, saído do agreste direto para junto do fogo com John Thornton. Não um cachorro dócil do sul, marcado por gerações de civilização. Seu amor tão grande o impedia de roubar do dono. Mas em qualquer outra situação, não hesitava no instante, e era astuto o bastante para sempre escapar impune. Era mais velho que todos os seus dias já vividos, e todo o ar já respirado. Ligava o passado ao presente, e a eternidade que o antecedera pulsava através dele, num ritmo poderoso, no qual se deixava levar com as marés e as estações. Sentava-se sempre com John, junto ao fogo, um cão de peito largo, dentes brancos e pelo longo, mas por trás dele viviam sombras de todas as raças de cães, meio lobos e lobos selvagens, frementes e rápidos, provando o sabor da carne que comia, sedento de água que bebia, sentindo o vento com ele, ouvindo junto e lhe contando os sons da vida selvagem na floresta, ditando seus humores, dirigindo suas ações, deitando-se para dormir com ele, sonhando junto e além dele, e se tornando a própria matéria dos seus sonhos. Tão peremptória era a ação dessas sombras que os humanos e as exigências da humanidade se esvaíam a cada dia para mais longe dele. Do fundo da floresta vinha um chamado e sempre que o ouvia, misteriosamente excitante e sedutor. Sentia-se compelido a dar as costas ao fogo, ao terreno batido, e mergulhar na floresta. Se aprofundar mais e mais, sem saber para onde ou porquê, atendendo o apelo impiedoso da floresta. Mas sempre que chamava a terra virgem e a verde penumbra, o amor por John Thornton trazia-o de volta à fogueira. Era apenas Thornton que o detinha. O resto da humanidade não significava nada. Viajantes de passagem o elogiavam, brincavam com ele, mas ele permanecia insensível e se afastando dos eloquentes demais. Quando Hans e Pete, sócios de John, chegaram numa balsa muito esperada, recusou-se a tomar conhecimento deles, até saber que eram amigos de John. A partir de então, passou a demonstrar uma tolerância passiva, aceitando os agrados como se fizessem um favor. Tinham o mesmo tipo corpulento de John. Também viviam junto à natureza. Pensavam com simplicidade e viam com clareza. E antes de lançarem a balsa na forte correnteza da serraria de Dawson, já entendiam o jeito de Buck. John, no entanto, sentia aquele amor crescer cada vez mais. Só ele, entre todos os homens, podia pôr uma carga nas costas de Buck, nas viagens de verão. Nada era demais para Buck, se era desejo de John. Certo dia, após conseguirem provisões em troca de parte dos lucros com a balsa, saíram de Dawson para a cabeceira do rio Tanana. Homens e cães descansavam no alto de um penhasco de 100 metros de altura, que se elevava sobre um leito de pura rocha. John Thornton estava sentado na borda, Buck junto a seu ombro. Um capricho insensato se apossou de John, e ele fez sinal a Hans e Pete para prestarem atenção à experiência que tinha em mente. Buck,
Salta! Comandou ele, projetando o braço sobre a ravina. No instante seguinte, ele estava atracado a Buck, no extremo da borda do penhasco, enquanto Hans e Pete os puxavam para o lugar seguro. É excepcional! Disse Pete, depois de recuperar o fôlego. John balançou a cabeça. Não, é esplêndido, e é terrível também. Sabe, às vezes isso me dá até medo. Eu é que não queria estar na pele de quem atacar você com ele por perto, declarou Pete, sabiamente, balançando a cabeça na direção de Buck. Nossa! Foi a contribuição de Hans. Eu também é que não. Mais tarde, no outono daquele ano, Buck salvou a vida de John Thornton. Os 3 sócios levavam um bote à vara, muito estreito e comprido, descendo um trecho de corredeiras perigosas no rio 40 milhas. Pete e Hans seguiam pela margem, prendendo uma fina corda de cânhamo de árvore em árvore, enquanto Thornton seguia no barco, controlando a descida com uma vara e gritando instruções para a margem. Buck acompanhava o barco pela margem, preocupado, o olhar, ansioso, colado no dono. Num ponto particularmente difícil, onde despontavam rochas salientes, mal encobertas pela água, Hans desenrolou a corda e, enquanto John, com a vara, desviava o barco para a correnteza, correu pela margem levando a ponta da corda para segurar o barco, depois que desviasse das pedras. Assim foi. E, quando o bote já descia veloz corredeira abaixo, Hans o freou com a corda, mas foi rápido demais. O barco deu uma guinada para a margem e ali emborcou. John foi atirado na água e carregado para o pior trecho das corredeiras, um turbilhão onde nem o melhor nadador sobreviveria. Buck mergulhou no mesmo instante, e ao fim de 100 metros de corredeira, em meio ao torvelinho, ultrapassou John. Quando sentiu as mãos do dono agarrarem sua cauda, Buck nadou para a margem com toda a sua força extraordinária. Mas o progresso em direção à terra era lento, e a correnteza incrivelmente forte. Lá de baixo vinha o rugido fatal da corrente violenta, explodindo em espuma contra as rochas que despontavam na superfície, como dentes de um pente enorme. O empuxo da água em direção ao último e mais íngreme declive era aterrorizante, e John sabia que era impossível chegar à margem. Tentou furiosamente agarrar uma pedra, arranhou-se numa segunda e colidiu com força esmagadora contra uma terceira. Agarrou-se à superfície escorregadia da rocha com ambas as mãos, soltando Buck. Ele gritou acima do troar da água, fervilhante. Vai, Buck! Vai! Buck não conseguia se segurar e escorregava pela correnteza, lutando desesperadamente, mas incapaz de voltar. Ao ouvir John repetir a ordem, levantou-se parcialmente, erguendo alta a cabeça como se para o último olhar, e virou-se obedientemente para a margem. Nadou com todo o vigor e foi puxado por Hans e Pete. No ponto crítico, onde já era impossível nadar e começava a destruição. Eles sabiam que, pela pressão da correnteza, um homem ser arrastado de uma pedra escorregadia era questão de minutos, e correram o mais rápido que puderam para o ponto bem acima de onde John estava. Amarraram a corda, que usavam para controlar o barco, nos ombros e no pescoço de Buck, de maneira que não o estrangulasse nem lhe tolhesse os movimentos, e o atiraram na água. Ele nadou com firmeza, mas não manteve a linha reta. Descobriu o erro tarde demais. Passou por John, a uma meia dúzia de braçadas, e o deixou para trás, carregado impiedosamente pela água. Hans puxou imediatamente a corda, como se Buck fosse um barco. O tranco da corda contra a força da corrente o submergiu de supetão, e ele assim ficou até seu corpo bater na margem e ser içado por Hans e Pete. Estava meio afogado, e os homens se atiraram sobre ele, forçando-o a respirar e a expelir a água. Tentou se levantar e tornou a cair. O som longínquo da voz de John chegou até eles, e, embora não distinguissem as palavras, sabiam que ele estava no limite final. A voz do dono atingiu Buck, como um choque elétrico, saltou de pé e correu margem acima, até o ponto de partida da primeira tentativa. Mais uma vez lhe passaram a corda pelos ombros e pescoço, e o atiraram à água. Novamente nadou, mas dessa vez direto para o centro da corrente. Havia calculado mal antes, mas não seria culpado por uma segunda vez. Hans dava a corda sem afrouxar, e Pete evitava que se enroscassem em obstáculos. Buck atravessou a corrente até chegar a uma linha reta acima de John. Então virou-se e, com a velocidade de um trem expresso, disparou na direção do dono. John viu Buck
se aproximando, e quando golpeou como um ariete, com toda a força das águas por detrás, segurou-o com os 2 braços, agarrando-se firme ao pescoço felpudo. Hans puxou a corda em volta de uma árvore e John e Buck afundaram com um solavanco, quase estrangulados, sufocando, ora um, ora outro, por cima e por debaixo, chocando-se violentamente contra as pedras e troncos submersos. Foram puxados num repelão para a margem. John voltou-se a si, de barriga para baixo sobre um tronco caído, empurrado energicamente para a frente e para trás por Hans e Pete. Seu primeiro olhar foi para Buck. Quando se recuperou, examinou cuidadosamente o corpo de Buck e achou 3 costelas quebradas. Está resolvido, disse. Vamos acampar aqui. E assim fizeram, até as costelas de Buck se soldarem e ele poder viajar. Naquele inverno em Dawson, uma outra façanha de Buck, talvez não tão heróica, fez seu nome galgar vários estágios no totem da fama no Alasca. Essa proeza foi deveras gratificante para os 3 homens, pois estavam bem precisados do prêmio conquistado e puderam até fazer a viagem, há longo tempo desejada, para as terras virgens do leste ainda não invadidas pelos mineiros. A história surgiu de uma conversa no bar Eldorado, onde os homens contavam vantagens de seus cães. Buck, detentor do recorde no momento, era o alvo da provocação dos homens, e John empenhava-se energicamente em defendê-lo. Ao fim de meia hora, um deles disse que seu cachorro era capaz de puxar um trenó carregado com 200 quilos. Outro se gabou que o dele puxava 300. E um terceiro bravateou com 350. Ah, grande coisa, disse John Thornton. Buck pega um trenó com 500 quilos e dá a partida. E anda 100 metros com 500 quilos? Duvidou Matthewson, um ricaço de bonança. É? Disse Matthewson, com deliberada lentidão, para que ninguém deixasse de ouvir. Pois aposto $1000 que não. E aqui estão. E assim dizendo, jogou sobre o balcão do bar um saquinho de pó de ouro do tamanho de um salchichão. Ninguém falou nada. Ele estava pagando para ver o blefe. Se é que era blefe. John sentiu o sangue subir ao rosto, queimando as bochechas. Fora atraído pela língua. Nem sabia se Buck era capaz de puxar 500 quilos. Meia tonelada! A enormidade do número o apavorou. Tinha muita confiança na força de Buck, e não duvidava que conseguisse arrastar tamanha carga, mas nunca tinha encarado essa possibilidade concreta. Como agora, sob o olhar silencioso de 12 homens fixos nele, à espera. Além disso, não tinha $1000, nem Hans nem Pete tinham. Estou com um trenó aí fora carregado com 20 sacos de 25 quilos de farinha, disse Matthewson, cruelmente objetivo. A carga não é problema. John não respondeu. Não sabia o que dizer. Seu olhar passeava de rosto em rosto, ausente como se tivesse perdido o poder de pensar, à procura de um ponto de partida para recomeçar. Seus olhos pousaram em Jean O'Brien, um ricaço de Mastodon, e amigo dos velhos tempos. Sua expressão foi a deixa para John fazer o que nunca imaginara. Pode me emprestar $1000? Perguntou, quase num murmúrio. Claro, disse O'Brien, jogando um saco num gesto bombástico ao lado de Matthewson, apesar de ter pouca fé que o bicho seja capaz. O Eldorado se esvaziou. Todos os fregueses foram para a rua, deixando as mesas desertas. Apostadores e bookmakers surgiram de todos os lados para acompanhar os palpites e estipular os rateios. Centenas de homens agasalhados, com peles e luvas, formaram um círculo a certa distância do trenó de Matthewson, carregado com 500 quilos de farinha, e parado há algumas horas no frio intenso, 60 graus abaixo de zero. O trenó estava com os esquis enterrados na neve, bem endurecida. Os apostadores ofereciam $2 por um contra Buck. Surgiu uma controvérsia a propósito de dar a partida. O'Brien argumentava que John tinha o direito de quebrar o gelo de cima dos esquis antes de Buck dar a partida, com o trenó parado. Matthewson insistia que a partida de Buck incluía quebrar o gelo dos esquis. A maioria dos homens que tinha testemunhado o desafio decidiu em favor de Matthewson. As apostas subiram por $3 por uma contra Buck. Ninguém mais aceitava. Nenhum deles acreditava que Buck fosse capaz da proeza. John se precipitara ao apostar, e a dúvida crescia. Agora que viu o trenó em si,
o fato concreto e o time normal de 10 cães encolhidos na neve, ainda mais impossível lhe parecia a tarefa. Matthewson inflava, cheio de si. 3 por 1, anunciou. Aposto mais 1000 nessa parada. Vai topar, John? A incerteza estava estampada na face de John, mas seu espírito de luta foi despertado. O espírito de luta que paira acima das probabilidades, que não reconhece o impossível, surdo a tudo, exceto ao desafio da batalha. Chamou Hans e Pete. Suas bolsas estavam murchas e, somando as de John, os 3 sócios levantaram apenas $200. No auge da riqueza, era todo o capital que possuíam. Mas não hesitaram em colocar junto os $600 de Matthewson. Desatrelaram os 10 cães e Buck foi atrelado com seu próprio arreio. Percebeu a excitação contagiante e sentiu que, de algum jeito, precisaria fazer uma coisa extraordinária por John. Sua aparência esplêndida despertava murmúrios de admiração. Estava em perfeitas condições físicas, sem uma grama de carne supérflua. Seus 75 quilos eram pura disposição e virilidade. O pelo comprido brilhava lustroso como seda. Ao longo do pescoço e dos ombros formava uma juba, que, mesmo em repouso, parecia se eriçar a cada movimento, como se o excesso de vigor animasse cada fio. O peito largo e as fortes pernas dianteiras guardavam a exata proporção com o resto do corpo, coberto de músculos rijos que ressaltavam firmes por baixo do pelo. Alguns homens apalparam os músculos, declarando que eram rijos como ferro. A cotação caiu para 2 por 1. Meu Deus, senhor, muito bom! Gaguejou um ricaço emergente. O maioral de Chocum Bench. Dou 800 por ele agora, antes da prova, senhor. 800 já. John abanou a cabeça e foi para perto de Buck. Tem que ficar longe dele, protestou Matthewson. Deixe-o livre, com bastante espaço. A multidão ficou em silêncio. Ouviam-se apenas as vozes dos apostadores ainda oferecendo em vão 2 por 1. Todos reconheciam que Buck era um animal excepcional, mas a enormidade dos 20 sacos de 25 quilos de farinha era demais para afrouxarem os cordões das bolsas. John ajoelhou-se ao lado de Buck, tomou-lhe a cabeça entre as mãos e encostou suavemente o rosto no dele. Não o sacudiu, brincalhão, como de hábito, nem murmurou doces impressões de amor, mas sussurrou em sua orelha. Vai do jeito que me ama, Buck. Com o amor que tem por mim. Buck gemia de ansiedade refreada. A multidão assistia com curiosidade. O caso estava ficando misterioso. Parecia um feitiço. Quando John se levantou, Buck ainda prendeu entre os dentes a mão enluvada, apertou de leve e soltou devagarinho, quase com relutância. Era a resposta, não em palavras, mas em termos de amor. Agora, Buck, disse. Buck esticou os tirantes, depois recuou, afrouxando vários centímetros. Era assim que tinha aprendido. Reia! E a voz de John golpeou a áspera atenção do silêncio. Buck deu um impulso para a direita e mergulhou na folga dos tirantes, com um brusco solavanco, retesando os 75 quilos de músculos. A carga estremeceu, e debaixo dos esquis soou um nítido rangido. Vai! Comandou John. Buck repetiu a manobra, desta vez para a esquerda. O rangido transformou-se num forte estalo. O trenó girou em torno do eixo e os esquis deslizaram, adernando para a esquerda. O trenó quebrara o gelo. Os homens sustinham o fôlego, inconscientes de que nem respiravam. Agora! Anda! As ordens de John reboou como um tiro de pistola. Buck se atirou para a frente, retesando os tirantes na penosa invertida. Seu corpo era uma massa compacta de músculos no esforço brutal, retorcendo-se e saltando sobre o pelo sedoso, como se tivesse vida própria. O peito largo, quase colado no chão, a cabeça baixa e esticada à frente. Girava loucamente os pés, escavando sulcos paralelos na neve dura. O trenó balançou, tremeu, ameaçou se deslocar. Um pé de Buck escorregou. Um homem gemeu alto. Então, o trenó deu uma guinada à frente e prosseguiu, aparentemente numa rápida sucessão de trancos, mas não parou mais. 1 centímetro, 2, 5. Os trancos diminuíam perceptivelmente à medida que tomava impulso. O trenó se estabilizava e passou a deslizar em ritmo constante. Os homens engasgaram e retomaram a respiração, sem perceberem um momento sequer que tinham interrompido.
John corria atrás do trenó e incentivava Buck com gritos rápidos, animados. À medida que se aproximava da pilha de lenha que marcava a distância combinada, os vivas e aplausos foram se elevando da multidão, cada vez mais altos, explodindo num clamor geral quando Buck passou pela linha da lenha e estacou, ao comando de John. Todos festejavam, até Matthewson. Chapéus e luvas voavam pelo ar. Os homens se cumprimentavam sem nem ver a quem, numa balbúrdia eufórica, uma verdadeira Babel. John apenas caiu de joelhos ao lado de Buck e colou a cabeça na dele, ninando de lá para cá. Os que correram para perto ouviram-no dizer baixinho a Buck, ternamente, as mais doces imprecações, com fervor, com amor. Deus, meu Deus, Senhor, falou atabalhoadamente o ricaço de Chalcombe Bench. Dou 1000 por ele, Senhor. 1000, Senhor. 1200, Senhor. John se levantou. Seus olhos estavam molhados, as lágrimas que escorriam francamente pelo rosto. Senhor, disse ao ricaço. Não, Senhor. Pode ir para o inferno, Senhor. É o melhor conselho que posso lhe dar, Senhor. Buck pegou a mão de John entre os dentes. John continuou a balançá-lo para lá e para cá, como se movidos pelo mesmo impulso. Os observadores se afastaram a uma distância respeitosa, e nenhum outro teve a indiscrição de interromper.